Graça e paz a todos, sejam bem-vindos, você que está acompanhando de casa e você que está aqui conosco no templo, sejam bem-vindos para mais um culto que iremos prestar ao nosso Deus. Que seja um momento onde juntos possamos celebrar, exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor. Você sinta em casa e que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração e você possa também sentir a paz do Senhor que excede a todo e qualquer entendimento. O salmista diz assim no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos. O Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Pai de amor, Pai bendito, nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus, nos encontramos aqui nesta noite, neste lugar, com o propósito, ó Deus, de adorar o Teu nome em espírito e em verdade. Pedimos a Deus que receba a nossa adoração, que a mensagem que vai ser transmitida através dos louvores, mas principalmente da palavra, possa chegar em cada coração, ó Deus, e que sejamos transformados dia após dia, de glória em glória, à imagem do Deus vivo. Assim, Senhor, te louvamos, te agradecemos e pedimos a Tua bênção e que receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Mais perto, eu quero estar, meu Deus, Senhor, mais perto de Ti. Mais perto, diga isso a Ele. Meu Deus, ainda que seja dor, ainda que seja dor, qual que é o importante?
Nós vamos todos juntos e quando? Trabalhou no seu coração. E esse trabalho do Senhor não é perdido. O trabalho do Senhor é um trabalho bem feito. Ele nos molda de maneira perfeita, de forma que hoje eu não posso dizer: Deus, tudo que há dentro de mim, porque já tem coisas aqui no meu coração que foi Ele que colocou. Aí no seu coração já tem a vontade de Deus, já tem a palavra do Senhor. Mesmo assim, muito ainda necessita ser mudado. Mesmo assim, Pai, eu reconheço que muito necessita ser transformado. Te convido a cantar isso mais uma vez. Pai, me renova. O Senhor já tem trabalhado na minha vida. O Senhor já tem me moldado. Mas eu preciso ser transformado. Eu preciso parecer mais contigo.
palmas juntas, no nosso corpo, exaltando ao Senhor, junto com os instrumentos, junto com os anjos. Aí.
queridos, graça e paz. Amém. Eu agradeço ao pastor Sérgio, a Lila, a igreja, por esse privilégio de estar aqui com vocês. Vejo essa igreja cada vez mais linda. Cada vez que eu volto aqui, eu tenho o privilégio de voltar e vejo essa igreja cada vez mais linda. Fico muito feliz que Deus continue abençoando grandemente essa igreja. A minha esposa, o pastor já apresentou. Mas lá vocês são da casa. Só que eu estou vendo muitas pessoas novas aqui. Embora de vez em quando a gente aparece aqui no susto, a gente sempre vem que possível. Semana passada nós fomos visitar uma igreja à noite e a Lolo perguntou: o Marlon vai estar lá? Tem salinha? E aí nós chegamos na igreja e eles ficaram indignados porque não tinha salinha, não tinha o Marlon, não tinha o pastor Sérgio, não tinha a Lila. E a gente falou: domingo que vem a gente vai lá. Olha só. E aí na semana o pastor convida então para a gente ter esse privilégio de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós vamos ler, e essa noite nós vamos falar, o tema já está ali. Vamos ver se vocês estão bons de visão. Qual é o tema lá? Perfeito, estou enxergando bem. Isso é muito bom. E esse tema, meus queridos, nós vamos trabalhar sobre uma cura, a cura de um cego, um milagre que aconteceu, registrado no livro de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 22, tá? Quem aqui está querendo um milagre, está à espera de um milagre? Todo mundo, né? Todo mundo quer um milagre. E nós vamos falar exatamente desse milagre que Jesus faz nesse texto. Nós vamos caminhar um pouquinho, quando Jesus cura a visão de uma pessoa, e nós vamos falar então sobre ajustar a visão. É até um tema propício, né? Início do ano, normalmente a gente começa a reajustar, reorganizar as nossas agendas, projetar como será esse ano para que seja diferente do ano que vem, e a gente começa então a organizar tudo certinho. Então é um momento muito oportuno para a gente também reajustar a nossa visão à base desse texto. Vamos ficar em pé? Porque depois a gente vai ficar 2 horas sentado. Não era 2? Falaram assim: olha, o pastor Sérgio vai para outra igreja, enquanto ele voltar, você continua pregando. Por isso ele nem foi. O texto está ali projetado nos próximos slides. Nós vamos ler o capítulo 8 a partir do versículo 22, que diz assim: então, vou ler os versículos pares e vocês me ajudam com os ímpares, pode ser? Vocês participam comigo? Pode ser, pastor? Versículo 22 diz: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e dando-lhe saúde aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entreis na aldeia. Nós vamos até o 29. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros diziam: alguns dos profetas. E os homens lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Amém. Senhor, lemos agora a tua palavra, Deus, e clamamos a ti, Deus, que pelo teu Espírito Santo possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Deus. Obrigado porque o Senhor já falou ao meu coração e eu quero compartilhar, Senhor Deus, com o teu povo aquilo que o Senhor tem para essa igreja, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance essa noite, que o teu Espírito Santo sonde cada coração e aplique essa mensagem da melhor forma, Senhor Deus, que produza o resultado qual o Senhor espera, Pai. Toma nas tuas santas mãos a vida de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu já fiz o teste de visão com vocês, deu para ver que a maioria tá ok, passou no primeiro teste. E aí eu pergunto, quem já fez aqui algum teste de visão, de vista, né? Oftalmo, né? Exame de vista. Alguém aqui já fez exame de vista?
Grande parte, né? Tem uns aqui que tá falando assim, não tenho idade para fazer exame de vista, mas fizeram na hora de tirar a habilitação, por exemplo, né? Às vezes falam que você está bem, que você está enxergando bastante, mas fala assim, você vai fazer o exame e ali é que vão diagnosticar como é que você está vendo. Se você precisa ter uma correção, e essa correção pode ser uma lente, um óculos, uma qualidade de um determinado óculos, dependendo do grau que você está, ou precise ou não. Mas o fato é que quando você faz esse exame, você tem ali então um diagnóstico daquilo que você precisa ter. E esse texto ele é lido em diversas pregações por todos os cristãos. É um texto muito conhecido, talvez seja um texto conhecido de todos. E esse texto ele faz algumas abordagens que eu quero trabalhar com vocês essa noite. A primeira abordagem desse texto, que ele vai falar sobre um cego, Jesus. Marcos, inclusive o autor aqui, na minha versão, é João Ferreira de Almeida, ele intitula, ele pega essa perícope, esses primeiros versículos, e ele coloca lá como título, na minha está assim, a cura de um cego em Betsaida. Não sei como está a versão de vocês, né, mas na minha versão está escrito, o texto refere-se à cura, enaltece a cura. E alguns pregadores, eles fazem exatamente isso, eles enaltecem esse texto com uma cura. E falam assim, você quer ser curado? Vem aqui nessa igreja, não posso dar o endereço aqui, né? Está gravado, né? Vem aqui na igreja tal dia que você será curado. E aí eles começam a propagar e falar que você tem que buscar essa cura e você tem que viver essa cura. Então venha até a igreja que você será curado. Venha à igreja que você vai receber o milagre que você precisa. Então é uma forma que as pessoas abordam esse texto e enaltece a questão de uma pessoa ser curada, um milagre que Jesus faz. Um milagre que Jesus faz que só Deus podia fazer. Só Deus poderia fazer esse milagre. Então a primeira abordagem, a primeira aplicação desse texto é uma aplicação para os de fora. Quando a gente lê o texto aqui, fala-se que algumas pessoas pegaram o cego e levaram até Jesus. O texto fala que Jesus entra em uma cidade, essa cidade, uma aldeia chamada Betsaida. Essa cidade, quando Jesus cita ali outros textos, ele vai falar palavras de juízo contra essa cidade. Ele vai dizer assim, ele vai falar sobre a incredulidade das pessoas que ali moravam. E fala, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Se vocês lerem Mateus capítulo 6, vai dizer, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Se tivesse sido feito em Tiro e Sidom, nas cidades que estão fora do povo de Deus, se tivessem sido feitos os milagres que foi feito em vocês, eles teriam se convertido. Então é essa a perspectiva, esse é o olhar que Jesus tem sobre essas cidades. Então a primeira abordagem desse texto seria para uma cidade, para pessoas que dirigem esses cegos a Jesus, esse cego a Jesus. Então as pessoas conduzem, nós temos até outros exemplos que Jesus cura pessoas, Jesus cura um cego. O cego Bartimeu, por exemplo, ele percebe que Jesus está passando no meio da multidão, e o que ele faz? Ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar, e ele grita, e Jesus ouve e fala, traz ele. Nesse caso não, nesse caso o cego ele não grita. Não que ele fosse mudo, ele era só cego. Mas ele não grita. O texto diz que pessoas conduzem ele até a presença de Jesus. E o milagre que acontece na vida desse cego, acontece porque pessoas o conduzem até a presença de Jesus. Então logo nós já aprendemos aqui, que pessoas que estão cegas, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem trilhar o caminho para se apresentar a Jesus, para terem as suas vidas transformadas. Então elas precisam que alguém conduza elas até Jesus. Quando nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4 também, diz assim, o Deus deste mundo cegou e tem cegado, vamos colocar o verbo no presente, e tem cegado a visão das pessoas para que não veja quem é Jesus, para que não reconheça Jesus. Ou seja, se o Deus desse mundo, e ali o texto está dizendo claramente, de Satanás, tem cegado as pessoas deste mundo para que elas não reconheçam o Evangelho, nós estamos falando então que neste mundo tem muitas pessoas que estão cegas, não fisicamente, mas espiritualmente. E aí Jesus está mostrando, esse texto está mostrando que pessoas que de repente teriam um motivo para se entregar também a Jesus, a multidão seguia Jesus e cada um tinha a sua motivação de estar diante de Cristo. Existem essas pessoas que
elas poderiam estar pedindo pela vida delas, pelo emprego, por uma casa própria, por um carro novo, por uma viagem, por uma faculdade. Essas pessoas poderiam ter ido até Jesus para apresentar a necessidade delas, mas elas abrem mão da necessidade delas para pensar no outro. E ela entende que a necessidade daquele cego de conhecer Jesus, de ter a sua vida transformada. Então essas pessoas, elas investem, né, nesse cego, elas direcionam esse cego até Jesus, e chegando lá elas fazem ainda algo mais. Elas intercedem, elas rogam que Jesus toque nesse cego. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que esse texto ele é projetado para os de fora, para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E é projetado também para nós, os de dentro, que nós precisamos e temos a responsabilidade, nós que já enxergamos, nós que sabemos quem é Jesus, direcionar pessoas a Jesus. Então fica aqui uma responsabilidade nossa. A grande pergunta talvez, você conhece alguém que é cego? Você conhece alguém que tem uma deficiência visual e espiritual? Que não conhece o Deus que você conhece? Se você conhece, você tem então a responsabilidade de conduzir essa pessoa à presença de Jesus. A vida dela será transformada a partir do momento que você consegue ajudá-la, no mínimo, a chegar à presença de Jesus. Então, uma das primeiras abordagens desse texto é essa, é voltado para os de fora, é nós pensarmos em evangelismo, como é que nós ajudamos essas pessoas a clarearem a sua visão e reconhecerem Jesus. E a maioria das pessoas pregam esse texto com essa visão, olhando para os de fora, olhando para o evangelismo. Uma outra abordagem possível é ajustando o foco nos de dentro. E eu até coloquei um mapa, porque ali lá em cima, quando a gente vê as duas primeiras cidades, tem a cidadezinha lá, Tiro e Sidom. Essas duas cidades, quando nós lemos os capítulos anteriores, o texto fala que Jesus estava nessas cidades. E ele estava curando, ele estava desenvolvendo, ele estava executando vários milagres. Ali ele faz a multiplicação dos pães. Ele multiplica pão para quem está fora do povo de Israel, para pessoas que não fazem parte do reino de Israel, do povo de Deus. Ele provê pão para essas pessoas. Ele cura um surdo mudo, né? Nos capítulos anteriores, capítulo 6, capítulo 7. Tem uma outra história também que acontece ali, que vocês conhecem, que ele encontra-se com uma mulher sírio-fenícia. E essa mulher sírio-fenícia, ela vai pedir algo a ele, e ele fala assim: mulher, não é justo que eu dei primeiro aos cachorrinhos, é primeiro dar aos filhos e não aos cachorrinhos. Qual é a resposta dessa mulher? Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Ela reconhecendo a condição dela, ela reconhecendo que ela não faz parte do povo de Deus, mas reconhecendo em Jesus a razão e a esperança dela. Então, se no primeiro momento ele era voltado para os de fora, e eu estou falando que Jesus está vindo dessas cidades, aí o texto aqui que nós lemos diz que ele entra em Betsaida. Betsaida fica exatamente aqui embaixo, ali na Galileia, aqueles dois nomes vermelhos, perto do mar da Galileia, aquele clarinho ali no meio do mapa. Ou seja, Betsaida está no meio do povo de Israel. Se antes Jesus estava curando fora de Israel, agora ele está curando no meio do povo de Israel. E é nesse lugar, é em meio a esse povo, que aparece um cego, que um cego é trazido para que Jesus cure essa pessoa. Então, nós percebemos que esse texto também é voltado para os de dentro. Jesus cura, o processo, o milagre, ele acontece em duas etapas, diferentemente de outros textos, onde Jesus simplesmente fala assim: vai, a tua fé te salvou. Você quer ver? Vamos ver. Ou ele fala assim, aplica a lama lá nos olhos e fala assim: vai lá se lavar. E ele já está curado. Esse milagre Jesus cura em duas etapas. Ele faz em duas etapas. Primeiro, nós lemos o texto, capítulo 23, diz que Jesus aplica saliva nos olhos e põe as mãos e perguntou: vês alguma coisa? E ele fala assim, ele recobrando a vista, ele fala: eu vejo os homens, mas eu vejo como árvores andando. Ainda não está muito nítido. E aí Jesus, então, ele tem que novamente tocar esse cego para que ele seja totalmente curado. Muito obrigado, meu querido. Estava preocupado que eu só ia conseguir falar 45 minutos. Queridos, Jesus, então,
ele opera esse milagre em 2 etapas. Para alguns teólogos, para alguns estudiosos, vai dizer o seguinte: Jesus não usou o poder necessário. Parece que o milagre deu uma falhada. Jesus tinha uma perspectiva que se ele usasse tanto de poder, ele iria curar, e o que ele usou não foi suficiente, ele tem que fazer de novo. Alguns acham até que Jesus ele não estava no melhor momento, que ele tinha que invocar o Super Saiyajin, transformar no Super Saiyajin nível 4. Os jovens aí conhecem essa expressão, de aumentar o ki, de buscar uma energia que não está naquele momento. Alguns estudiosos olham para essa forma e falam assim: não, acho que Jesus ele pensou numa coisa e estava mais difícil o milagre. Você não está com fé, doa mais dízimo, doa mais dinheiro que o milagre acontece. Algumas pessoas até expressam dessa forma. Não, você não teve fé suficiente, por isso que você não foi curado. Faça mais. Mas o que o texto mostra é que Jesus, ele faz em duas etapas. E a primeira etapa ele pergunta: vês alguma coisa? E como eu falei que eles está falando para os de dentro, a percepção desse cego é: eu vejo homens andando como árvores. Eu estou dentro, eu já vejo, o milagre já aconteceu, né? Porque antes ele não via nada, agora ele já vê homens, ele já consegue definir o que é homens e o que é árvore. Igual essa foto, ele já está vendo, parte é homem, parte está andando como árvore. E aí, queridos, esse texto ele mostra que essa pessoa, embora ela já tinha sido curada, embora ela já tivesse tido toque com Jesus, ela já tivesse sido conhecido Jesus, ela ainda não tinha uma visão muito clara. E aí Jesus então ele começa a trabalhar não só a visão física, mas assim como eu já falei da questão de 2 Coríntios, que as pessoas estão cegas para reconhecer Jesus, ele pergunta: tu vês alguma coisa? E aí ele volta na mesma história, ele lá um pouquinho à frente, ele pergunta para os discípulos assim: quem as pessoas da multidão dizem que eu sou? Como é que as pessoas aí fora estão me vendo? Aí as pessoas, cada um dá a sua resposta, né? Ele é um mestre, ele é um coach do século 21, ele ajuda pessoas a como ganhar mais dinheiro em 2022. Ele é aquele que é um cara legal, ele é amor e ele me aceita como eu sou. É assim que os discípulos falam que a multidão, respostas típicas da multidão. Recentemente eu encontrei um amigo e aí eu perguntei para ele: você está bem? Fazia um tempo já que eu não ouvia. E ele falou assim: já estou muito bem. Agora você nem sabe, eu estou na igreja. E eu, opa. E ele falou assim: cara, você não tem noção como a minha vida mudou, porque eu estou na igreja, eu me batizei. Eu falei: olha, não creio. Aí ele fala assim: eu me batizei. Eu falei: tá, mas e aí, conte-me mais, desenvolva, quero saber, eu quero ouvir essa novidade. Ele fala: cara, eu estou na igreja, eu estou numa igreja. Ele falou o nome da igreja, e ele falou assim: eu estou participando semanalmente da célula, eu me batizei, eu estou bem com Deus demais. Eu falei: tá, mas e aí, como é que está a tua vida? Ele: não, você lembra que eu usava lá atrás os baseados? Eu usava drogas? Eu falei: lembro. Então, continuo usando. Você lembra que eu ia para as baladas, para as festinhas e curtia, fazia todas essas... Sim. Então, essa parte Jesus ainda não mexeu não, ele me aceitou como ele é, como eu sou, e tá tudo bem, no momento que eu tiver que largar eu largo, mas cara, eu tô tranquilaço com Deus, porque Deus é bom demais comigo. Então, eu tô bem, cara, tô na igreja, tô na reunião de oração, vou semanalmente, tô acompanhando pessoas, tô liderando pessoas. Aí eu falei assim: que confusão, gente. A pessoa fala que está bem na igreja, está em grupo de oração, em célula de oração, a vida dela com Deus está muito bem, mas ela não largou as drogas, ela não largou a curtição, ela não largou as bebidas, ela não largou nada. E é essa a grande confusão que as pessoas têm feito no dia de hoje. Jesus me aceita como eu sou. Pessoas que agora elas não conseguem mais, elas na verdade não entenderam ainda quem é Jesus. E nós estamos vivendo um período de um grande trânsito religioso, nós estamos vivendo um período de tudo pode, das pessoas serem adeptos de uma liberalidade, onde tudo pode, onde Jesus, ele vai comigo aonde eu quero e está tudo bem. Agora não é mais Jesus que manda na minha vida, é eu que controlo Jesus um pouquinho.
Infelizmente, essa é a visão que algumas pessoas estão tendo de Jesus. Infelizmente, é dessas formas que muitas pessoas estão vivendo. E aí eu falo para vocês, principalmente aqui os jovens, né? A Lila falou ali, falando dos jovens, né, Lila? Você que está aí no Insta. E eu falo para essa galera do Insta, quem é que vocês têm seguido? Porque está cheio de pessoas pregando um Cristo que eles mesmos não conhecem. Então tome muito cuidado quando vocês seguem alguém, porque a pessoa fala que serve a Jesus e consegue arrebanhar um grande número de seguidores. Verifica se de fato os frutos de Cristo estão na pessoa. Então, essa pessoa, elas começam agora e elas olham para Jesus como alguém que aceita a vida delas e aceita elas da forma que ela está. Então as pessoas, cada um tem a sua visão de Jesus. E Jesus fala assim, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Num primeiro momento. No segundo, ele não está mais preocupado com a resposta da multidão, ele está preocupado com a resposta daqueles que são discípulos, daqueles que seguem ele de perto. E fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A multidão, ela reconhece, né, naquele período, as pessoas que caminhavam naquela época, alguns tinham uma percepção hieronista que falava que Jesus, ele era um poder menor de Deus. Jesus não era totalmente Deus, Jesus era um ser criado por Deus, Jesus era um profeta de Deus que emanava poder de Deus, mas não acreditavam em Jesus como Deus. A grande questão é que hoje as pessoas vivem da mesma forma. As pessoas estão vivendo, estão caminhando dentro das suas igrejas sem saber de fato quem é Jesus. E Jesus pergunta, o que você está vendo? Aí Jesus dá um segundo toque. E aí o texto vai dizer que a visão ficou restabelecida por completo. Quer ver um exemplo disso? Jesus pergunta para Pedro, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro é a melhor resposta, gabaritou na prova, no Enem. Ele fala assim, tu és o Cristo. Lá em Mateus 16, essa expressão é complementada com Jesus respondendo e dizendo assim, Pedro, o que você respondeu não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas foi o próprio Deus. Algo até incomum, né? Deus revela algo direto a alguém naqueles dias. Vindo aí depois de um período de 400 anos de silêncio de Deus, que o pastor Sérgio ainda vai escrever um livro sobre isso. Então essa pessoa, Jesus questiona e fala, e você, Pedro? A resposta de Pedro é uma resposta que atende todas as expectativas. Tu és o Cristo. O grande problema é que quando nós acompanhamos os outros textos adiante e acompanhamos a vida de Pedro, e que para alguns estudiosos esse texto é uma dobradiça, é a metade do livro de Marcos, é quando divide o livro e Jesus passa agora a tratar os discípulos e falar de coisas que antes ele ainda não havia falado. Se antes ele estava curando, se antes ele estava alimentando a multidão, agora ele fala assim, já que vocês tiveram a percepção correta, já que a visão de vocês foi reajustada, agora eu vou falar que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Né? E ele começa a dizer no próximo capítulo, falar que o caminho dele é o caminho da cruz, para que todos possam ter salvação. E aí Pedro, automaticamente, para quem conhece a história, diz assim, não, Jesus, para com isso. Tá bom demais, tá muito gostoso aqui. Esquece esse negócio de cruz, esquece esse negócio de morte. Não esquece. Não vamos deixar. Você é o líder político que nós precisávamos, Jesus. Você é o maior coach que nós conhecemos. Esse negócio de cruz hoje não está legal. Esquece. Vamos viver um negócio mais paz e amor. Vamos viver um negócio mais tranquilo. Vamos viver algo da forma que a gente se identifique, mas esquece a cruz. E aí Jesus repreende Pedro e fala, afasta-te de mim, Satanás. O mesmo Pedro que havia gabaritado agora dá uma resposta como alguém que já não enxerga direito, como alguém que já não consegue mais discernir. Se antes Deus havia revelado para ele que Jesus era o Cristo, era o Messias prometido, agora ele já não discerne mais, já está meio confusa a visão dele. E é para ele que Jesus fala, e para ele que Jesus se dirige. Mais adiante nós vemos que Pedro negando Jesus 3 vezes. Então esse texto, embora ele traz uma proposta e uma cura de um milagre físico,
ele também está direcionado a uma cura espiritual, a um cuidado, a um reajuste do foco daqueles que seguiam Jesus. Pessoas que seguiam Jesus tinham a mesma visão de pessoas que estavam na multidão. Talvez Jesus pergunte para nós hoje: e você, Vladimir, quem você diz que eu sou? E você, pastor Sérgio? E você, Vitória? E você, Batista de Vila Medeiros? Quem vocês dizem que eu sou? A forma que vocês vivem a vida de vocês no dia a dia dizem o que é ao meu respeito? Como é a compreensão e a percepção de vocês sobre mim? Você precisa estar enxergando para que você possa direcionar outras pessoas a Jesus. E esse texto ele fala sobre um ajuste de visão. Assim como esse cego ele teve a cura e ele foi feito em 2 etapas, ele precisou do toque de Jesus para que ele pudesse ver claramente, para que ele pudesse ver perfeitamente, como diz o texto. Nós também carecemos constantemente, cada vez mais, estar mais próximos de Jesus. Não do Jesus que estão pregando aí fora. E aí a gente precisa entender, conhecer quem é Jesus, para a gente saber qual é o Jesus que estão pregando aí fora. Mas à medida que nós nos aproximamos de Cristo, Deus revela esse Cristo a nós por meio da sua palavra. E quanto mais nós conhecemos de Jesus, mais nós queremos que Ele nos toque e revele-se a nós. Eu uso essa expressão comparado a uma luz numa sala, né? Você pega uma luz, coloca ela no quarto escuro, está escuro até que chegue a luz. A partir do momento que você coloca a luz, você consegue ver o quê? Sujeira. Antes não tinha luz, você não conseguia ver nada. Quem tem aquele dia de faxina tem muito clara essa percepção. E aí você pega a luz e você coloca ela num determinado lugar, você foca para ela e você fala: ali ainda tem sujeira. Quanto mais luz você coloca no ambiente, mais você enxerga a sujeira que precisa resolver, que precisa tirar daquele lugar. E comigo é assim: quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vejo a sujeira, mais eu vejo o meu pecado, mais eu vejo o que eu preciso corrigir, mais eu vejo o quanto eu sou dependente de Jesus. Quanto mais eu enxergo, quanto mais eu consigo perceber o Cristo ressurreto, mais eu peço perdão ao Senhor e falo: Senhor, muda, transforma, ajuda-me a enxergar o Senhor, ajusta a minha visão, para que eu possa também levar outros a enxergar o Senhor. E esse é o nosso desafio como igreja, esse é o nosso desafio como cristãos. Quem as pessoas dizem que Jesus é? Jesus ele não está tão preocupado com a resposta da multidão, assim como ele está preocupado com a resposta daqueles que o seguem de perto. É esses que Jesus se direciona. É para os de dentro. Se antes ele falava para o pessoal de fora, lá de Tiro, de Sidom, que estava fora do povo de Deus, agora o milagre que ele opera é em Betsaida. É uma cidade incrédula, mas dentro do território de Israel. É para essas pessoas que Jesus se direciona. É para nós que Jesus se direciona. E fala assim: nessa bagunça que o mundo está vivendo hoje, em 2022, como é que vocês têm me percebido? Como é que vocês me enxergam? Percebe? Essa pergunta de Jesus ela é crucial. E a resposta de Pedro nos ensina algo. Que essa resposta é a resposta que vale para toda a vida. Se nós errarmos nessa resposta sobre quem é Jesus, nós erramos todo o restante. Como é que nós adoramos alguém que nós não conhecemos? Quanto mais nós o conhecemos, é que nós sabemos o porquê adoramos. Eu costumo usar uma ilustração de Gênesis capítulo 1, 27. Gênesis capítulo 1, 27, todos aqui conhecem, vai dizer o seguinte: Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então eu gosto demais desse texto, que fala que Deus fez o homem de acordo com a sua imagem e a sua semelhança. Sabe qual é o grande problema? Não está nesse texto, está em nós. Porque em 2022 ainda, sabe o que nós fazemos?
nós retribuímos a Deus o favor. Nós fazemos deuses segundo a nossa imagem e a nossa semelhança e ao nosso desejo. E aí o Deus que nós servimos muitas vezes agora não é mais o Deus que a Bíblia revela, mas uma projeção daquilo que eu quero, uma projeção daquilo que eu espero, uma projeção das minhas expectativas. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Nós não conseguimos encaixar Deus dentro da nossa realidade. É nós que precisamos ser transformados. É nós que precisamos falar: Senhor, me ajuda a ser contracultural. Me ajuda nesse ano de crise de 2022, política, tantas coisas acontecendo, Covid. Me ajuda a resplandecer a tua luz. Pessoas precisam enxergar o Senhor. Me ajuda a ser esse canal. Mas para isso, Senhor, me ajuda a enxergar o Senhor cada vez mais. Me ajuda a entender cada vez mais quem o Senhor é. Jesus é apresentado como Deus, aquele que está acima dos anjos, acima de qualquer força, de qualquer poder. É aquele que se entrega em uma cruz para que eu e você fôssemos salvos. É esse Jesus que nós estamos cantando, que nós estamos adorando. É esse Jesus que nós anunciamos quando nós saímos pelaquela porta no nosso dia a dia. É esse Jesus que nós mostramos aos nossos amigos de trabalho, de escola, de vizinhos. Que Deus possa trabalhar cada vez mais em nosso coração, assim como Ele fez com Pedro. Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelaste, mas o próprio Pai que te revelaste. Que Deus possa revelar Jesus para nós, por meio da sua palavra a cada dia, a ponto de que nós possamos conhecê-lo mais e mais, e assim nós não iremos errar em entregar a Ele a glória que é devida. Nós não vamos errar em adoração. Nós não vamos mais adorar a imagem de nós mesmos, de acordo com o que eu falei, que pessoas hoje adoram imagens, projeções de si mesmos. Que Deus abençoe, meus queridos, que você consiga ajustar a sua visão. Eu preciso muito ajustar a minha visão a cada dia, falando: Senhor, perdoa. Porque eu falo: Senhor, jamais, eu nunca mais vou fazer isso. Senhor, agora eu vou viver o melhor ano da minha vida na tua presença. Eu vou me entregar, eu vou participar, eu vou pregar, eu vou louvar. Passou poucos dias, eu perdi novamente, a visão desfocou. E aí as coisas vão ficando, você faz um planejamento, você fala assim: não, vou desenvolver, pode deixar esse ministério aqui, pastor, pode deixar, eu vou fazer. E aí daqui a pouco você está com a visão desfocada de novo, porque você perdeu a essência de para quem que você está fazendo, para quem que nós estamos fazendo. Então, meus queridos, o meu desejo, o desejo do meu coração é que com esse texto, com essa história de um cego que é curado fisicamente, e Jesus usa essa experiência para mostrar e curar pessoas espiritualmente, que nós possamos entender quem é Jesus nas nossas vidas e adorá-lo como Deus que Ele é. Amém? E aí eu termino com uma última ilustração que o pastor Sérgio me ensinou, de C.S. Lewis, que ele fala que ou Jesus é um louco, e ele falou quem ele era sem ele ser quem não era, e aí as pessoas o seguiam, mas é improvável, porque senão nós não estaríamos depois de tanto tempo seguindo a ideologia de um louco. Ou Jesus era um mentiroso, e aí as pessoas acreditaram na sua mentira, mas aí quando a gente olha para a história, pessoas não morreriam por uma mentira, como muitas pessoas morreram, como muitos cristãos morreram e se entregaram, como os próprios discípulos entregaram as suas próprias vidas e foram queimados. Ninguém faria isso por uma mentira. Ou a terceira opção: Ele é o Deus que Ele diz ser. E aí eu prefiro ficar com a terceira opção e entender que toda honra, toda glória e todo louvor precisa ser dado a Ele. Amém?